Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, só não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e, claro, ficar sempre muito bem informado. Nem sempre com a natureza, com o verde, mas sempre com muita luz, literalmente falando. Vamos dialogar sobre o São Paulo. Um pênalti perdido pelo Nicão. Um gol feitíssimo perdido pelo Rigoni e outros tantos mais. O São Paulo criou muitas oportunidades contra o Botafogo, encerrando a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista, já matematicamente classificado para o mata-mata, mas esses 90 minutos foram um resumo, mais ou menos, do São Paulo. Um time que tem criado muito, mas perdido muitas oportunidades de gol. E isso em mata-mata é sim para deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Mas tem um aspecto positivo desse São Paulo. É um time competitivo, um time que não se entrega, um time que merece aplausos da torcida. Luciano mais uma vez decisivo, como nos velhos tempos, como nos tempos em que ele chegou ao São Paulo, um carinho muito grande por parte da torcida e a recíproca tem se mostrado verdadeira. O Rigoni, em que pese um gol perdido, também fez gol importante. O Nicão, de repente uma decepção até aqui, mas pode dar a volta por cima, tem futebol para isso. Veio como a grande contratação para a temporada e o Rogério Ceni vai dando um jeito nesse time. Só fico em dúvida com relação a essa fase que se aproxima. Claro, tem o Campeonato Brasileiro chegando, mas tem muito jogo eliminatório. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o técnico Rogério Ceni promoveu várias alterações. Entre elas, o Thiago Couto com o Jandrei no banco. O Thiago Volpi está machucado e, aliás, deve ser problema, inclusive, para a sequência do campeonato. O Gabriel Sara também deve ficar de fora do jogo de terça-feira contra o São Bernardo. Gabriel Neves também possivelmente não esteja à disposição do treinador. Talvez o Igor Vinícius esteja recuperado. O lado positivo é que o São Paulo não perdeu nenhum jogador por suspensão. A partir da próxima fase, aí os cartões vão ficar zerados. Tem também o desfalque do Arboleda para terça-feira contra o São Bernardo, um jogo eliminatório. E essa foi a grande pergunta feita na entrevista coletiva. Aliás, o meu companheiro da TV Bandeirantes, o Wagner Vieira, fez essa pergunta para o técnico Rogério Ceni. Como é que faz para o time convencer mais, principalmente em jogos eliminatórios, não correr tanto risco? Foi assim na Copa do Brasil e tem sido assim em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. O São Paulo contra o Botafogo teve chance de liquidar a fatura bem antes. Acabou fazendo o gol da vitória nos instantes finais, com muito sofrimento, através do Luciano. Vamos lá, São Paulo na Copa do Brasil, o São Paulo no Campeonato Paulista. Começando pela Copa do Brasil, que o time até agora não sobrou não, mas classificou. Está garantido para a terceira fase. Vamos lá, Rogério. Na Copa do Brasil, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação até agora. Nós passamos por duas equipes que nós temos maior poder de investimento, técnico também. Eu acho que a gente jogou, mesmo no empate lá contra o Campinense, dominou o jogo. Aqui contra o Manaus também dominou o jogo. E o Campeonato Paulista, os grandes clubes, eles têm por obrigação já desde o começo a classificação, né? E os desafios começam agora, porque são jogos únicos, né? Quando você tem jogo único é sempre muito, muito perigoso, porque é um erro, uma expulsão, um pênalti, e muda toda a história de uma partida. Eu já pude observar nos últimos dias a equipe do São Bernardo. É uma ótima equipe também, uma boa equipe, bem competitiva. Nós temos que, quando tiver oportunidade de fazer um gol, temos que colocar ela para dentro o mais rápido possível. Nós fizemos 1-0, tivemos uma oportunidade clara para fazer o 2, tivemos um pênalti, poderíamos ter sido 3, e quando você tem essas oportunidades contra algumas equipes, né, não são todas que lhe propiciam isso, você tem que encerrar o jogo, tem que acabar o jogo o mais cedo possível. Repito, acho que a equipe do São Bernardo é uma equipe mais forte do que nós enfrentamos nos jogos que foram mata-mata até agora, né, tanto do Manaus contra o Campinense. Eu acho que vai ser um jogo bem mais complicado, bem mais difícil, mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer nosso melhor para
para atingir a semifinal, que é sempre onde os grandes, os 4 grandes, acabam pensando em chegar lá. Depois lá as brigas, a gente tem que analisar, são brigas grandes, são clássicos, né? Mas até lá a gente espera poder caminhar com todas as dificuldades que o São Bernardo vai impor, mas a gente espera poder conseguir uma vitória na terça-feira, mesmo com tantos jogos em espaço curto, né? A gente está rodando o time justamente para chegar na terça-feira e ter uma situação melhor de jogo. E respondendo objetivamente a tua pergunta, nas chances que você queria, tentar definir de maneira melhor e converter mais gols do que a gente vem fazendo. O Rogério lamentando os gols perdidos, muito em função dessa classificação geral que pode dizer muito com relação ao futuro. O Palmeiras não pode ser alcançado se chegar até a decisão do campeonato. A gente sabe que a final são 2 jogos, o jogo final vai ser no Allianz Parque, a vantagem do Palmeiras. O São Paulo tem, nesse instante da gravação do vídeo, a 2ª melhor campanha, só que tem 3 pontos a mais que o Corinthians. Nos critérios de desempate, o Corinthians ainda tem um jogo por fazer neste domingo contra o já rebaixado Novo Horizontino. Então a tendência é que o São Paulo caia para o 3º lugar. Só que como é muito equilibrado e os pontos vão se acumulando, inclusive nas fases eliminatórias, seria importante o São Paulo ter feito um número maior de gols. Bom, já passou, não fez até agora, conseguiu a classificação, é um lado positivo, um time brigador, é um lado positivo também, mas a partir de agora as coisas precisam ser repensadas. Pelo menos as chances estão sendo criadas, mas os atacantes precisam de um pouco mais de tranquilidade. Até porque cada gol, um golzinho, pode ser fundamental, pode fazer a diferença na inversão do mando. E o mando, a gente sabe que é sempre muito importante. Decidir diante do seu público, da sua torcida, é muito melhor do que decidir fora de casa. E a gente sabe também que nos clássicos estaduais, aqui no estado de São Paulo, os clássicos são sempre com a torcida apenas do mandante. É uma pressão muito grande, pressão da qual o São Paulo poderia ter se livrado se não conseguisse começar o campeonato derrapando. Claro que tinha muita gente com a Covid-19, o São Paulo nas 3 primeiras rodadas decepcionou, inclusive perdeu na abertura em Campinas para o Guarani que acabou se classificando matematicamente para enfrentar o Corinthians nessa fase eliminatória que começa na terça-feira com o São Paulo. Mas é isso, precisa fazer mais gols. Esse é o senão. Mas o lado positivo é que o São Paulo é um time muito mais brigador, mais valente. Eu gostaria da sua opinião, seu recado, seu comentário, seu desabafo. Gostaria de ouvir também sobre essa declaração do técnico Rogério Ceni, tá bom? Deixa aí a sua opinião pra gente, vamos trocar ideias. E um ótimo domingo, se proteja, um pouquinho mais frio, né? Uma garoazinha lá fora, o tempo tá mudando, o verão tá dizendo adeus e tá chegando o outono por aí. Pessoal, legal ter você aqui sempre com a gente. Não se esqueça aquele velho recadinho, se você já nos acompanha, ative o sininho aí para receber as notificações. Se você ainda não acompanha a gente, por favor, seja bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui, tá bom? Beijo no coração, valeu, até mais, tchau.